Vai lá na frente, vai pegar aí, mano. Para ser uma pregadora como a irmã, tem que ler a Bíblia muito. Tem que ler muito a Bíblia, mas eu tô muito longe ainda, viu, irmão? Tomei a terceira AstraZeneca. Eu tô longe ainda, eu tenho que ler muita, eu tenho que comer muito desse rolo aqui ainda. Bora. Boa noite, José. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada por cada livramento, obrigada, Senhor Deus, pelo alimento, obrigada pela saúde, obrigada por cuidar de cada um de nós, Senhor. Pai, neste momento eu venho apresentar nas tuas mãos a vida daqueles que nos pediram oração. Meu Pai, aquela moça que entrou na live, Senhor Deus, dizendo que está com depressão, que o Senhor possa estar visitando o coração dela, dando a paz, Senhor Deus, através do teu Espírito que o coração e a alma dela necessita, meu Pai, e outros tantos, meu Pai, que se encontram na mesma situação, que o Senhor possa estar visitando nessa noite, repreendendo, meu Pai, toda a dor, repreendendo, meu Pai, toda a ansiedade, repreendendo toda a preocupação, Senhor Deus, que eles possam encontrar no Senhor o descanso, meu Pai, que eles precisam e necessitam, e eu sei, meu Pai, acerca da Tua palavra, de que só em Ti, meu Pai, nós podemos encontrar descanso. Pai, que o Senhor venha visitar cada um que aqui está, cada irmão que aqui está, cada irmã, Senhor, cada família aqui representada, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que vão entrar. Pai, eu já apresento cada um deles nas Tuas mãos, Senhor Deus. Eu não conheço todos, eu não sei as necessidades, nem ao menos o nome de todos que estão aqui, meu Pai, eu sei, mas eu sei que nenhum deles, meu Pai, absolutamente ninguém passa desapercebido aos Teus olhos. Por isso, meu Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor venha guardá-los debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor Deus, que o Senhor venha guardá-los debaixo das Tuas asas e que eles estejam cobertos com o sangue de Jesus. E o Teu nome, Senhor Deus, ele vai continuar sendo glorificado na vida de cada um. Pai, eu me coloco diante de Ti. Eu apresento a minha vida, Senhor Deus, nas Tuas mãos mais uma vez, pedindo que o Senhor venha tomar a direção, meu Pai, deste estudo, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar com cada coração, como o Senhor tem falado, meu Pai, todos esses dias. E eu te louvo e te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nunca se fez ausente. O Senhor sempre esteve presente, meu Pai, mesmo em meio às nossas fraquezas, às nossas dificuldades, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor nunca, nunca, nunca virou as costas, nunca nos abandonou, nunca soltou as nossas mãos. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, pois Tu és fiel e presente nas nossas vidas. Pai, abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo venha manifestar em nós a Tua sabedoria, Senhor. Dai-nos a iluminação que nós necessitamos, que não seja a vontade do homem, que não seja o querer do homem, mas que seja o Teu querer, que seja a Tua vontade, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha produzir o efeito e o propósito do Teu coração, porque nós cremos, como está escrito, que ela não volta vazia. Pai, fala conosco, continua conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, galerinha. Ô, glória. Gente, a última live, segunda-feira, eu meio que dei uma corridinha, porque o assunto era bem longo. Então eu vou dar uma resumida hoje, eu não sei nem se a gente vai conseguir entrar no próximo tema, mas eu quero dar uma resumida no que a gente viu na segunda-feira e concluir o que nós vimos na segunda-feira, porque como eu disse, não sei se vocês lembram, ficou alguns textos aqui ainda para eu citar, e vamos ver como que é que Deus vai nos conduzir aqui, que seja feita a vontade dele. Eu tinha parado no versículo 11, mas eu vou ler agora desde o versículo 1 para a gente resumir e bora para lá, bora para o nosso estudo. Hebreus capítulo 4, versículo 1, se possível, acompanhem com a Bíblia de vocês aí, tá bom? Evitem fazer perguntas durante a palavra. Isso, se vocês tiverem pergunta, gente, depois da live não. No final vocês podem fazer pergunta, vocês podem ajudar,
sem problema nenhum. Mas perguntas, principalmente se for pergunta fora do tema, gente, por favor, deixem para fazer depois. Teve 1 hora agora só de pergunta, e a gente foi respondendo, dividindo o conhecimento. Agora, qualquer pergunta, principalmente se for fora do tempo. Do tema. Vocês podem perguntar depois. Aonde é que tá a caixinha de pergunta aqui agora? Que mudou tudo. Depois da live. Depois da live foi ótima, né? Ai, gente, peraí que agora mudou tudo. Onde que eu ativo essa caixinha de pergunta? Eu não sei nem onde ela tá. Interaja, achei. Baú do tesouro, perguntas e respostas. Tem mais um aqui na loja. Apareceu? Só vocês pegarem depois. Apareceu pra vocês? Mudou os negócios aqui, gente. Mudou os esquemas. Acai, ó. Bom, se apareceu aí você... Vamos te pegar o outro embaixo, tá aqui. Tem live que não tem mais. Aqui numa... Apareceu o quê? A pergunta, as perguntas, mas eu não sei se vai aparecer pra vocês. Paz, Fabiano. Pra mim, não. Gente, mudou tudo os negócios aqui. Pra mim tá aparecendo. Bom, eu vou ler. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso. No descanso, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Até aqui, por enquanto. Bom, vamos lá, Vamos dar uma relembrada, uma resumida no que nós ouvimos na última live sobre esse texto. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus Cristo. O autor, ele exorta, ele está sempre exortando. Qual é a necessidade da exortação? A necessidade da exortação que ele estava temendo, ele estava com medo de que os cristãos convertidos agora
por causa da perseguição, do medo da perseguição, eles voltassem às antigas práticas, voltassem ao judaísmo e abandonassem a fé. Paz, Tainara, seja bem-vinda. E eles eles queriam abandonar a fé, acreditando que Moisés era maior, acreditando que os anjos eram maior que Jesus. É como se eles pensassem que o único herói que eles tinham, Jesus Cristo, não fosse o suficiente. É como se eles acreditassem que a única pessoa em que eles depositaram a sua fé, agora diante de tanta perseguição, não fosse suficiente. Então talvez seria melhor eles voltassem para o jeito que eles estavam. E às vezes algumas pessoas pensam dessa forma, né? As pessoas aceitam Jesus, algumas recebem um evangelho de prosperidade, de que Jesus ele vai só te dar a vitória, de que Jesus vai realizar todos os teus sonhos, de que Jesus vai realizar todos os teus projetos. Aí a pessoa começa a frequentar uma igreja, a pessoa agora começa a professar a fé em Jesus Cristo, só que de fato ela está ali por causa daquilo que ela pode receber, por causa daquilo que ela pode viver numa vida terrena. E quando elas começam a compreender que, na verdade, o reino de Cristo não se trata de coisas terrenas, como foi Jesus ensinando para os seus discípulos, os discípulos entendiam que um reinado terreno era alguém estando à frente, liderando e outras pessoas servindo. Então Jesus agora ele começa a mostrar para os discípulos que no reino dos céus é diferente, que maior é aquele que serve, que maior é aquele que faz, que maior é aquele que não espera ser servido, mas é aquele que serve. Jesus começa a mostrar aos discípulos que no reino dos céus é diferente do reino da terra, porque no reinado terreno, aquele que tem mais poder é aquele que manda, aquele que tem mais poder é aquele que exerce autoridade sobre tudo e sobre todos. E Jesus está mostrando que, pelo contrário, que aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, não é aquele que manda, é aquele que está fazendo pelos outros, é aquele que está estendendo a mão. Então a gente percebe que o evangelho de Jesus ele vai na contramão do que o mundo acredita, ele vai na contramão do que as pessoas acreditam. Então quando a gente começa a pensar que a gente vai servir a Deus, que a gente vai estar dentro de uma igreja, que a gente vai começar a ler a Bíblia e a gente vai começar a abandonar algumas práticas, na expectativa de que a nossa vida seja totalmente transformada, que a gente não vai mais passar aflição, que a gente não vai mais passar necessidade, que a gente não vai mais passar dificuldade, e a gente começa a acreditar nesse tipo de evangelho, a gente acaba frustrado quando vem as dificuldades, a gente acaba frustrado quando vem as tempestades, a gente acaba frustrado quando vem as aflições. Então a gente precisa entender que servir a Cristo não se trata de ausência de problemas. Que servir a Cristo não se trata de ausência de tribulações. Muito pelo contrário. Então quando vem essas tribulações, quando vem essas dificuldades, aqueles que estão firmados na rocha, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, estes não vão se abalar de forma nenhuma, de maneira nenhuma, ainda que venha tempestade, ainda que venha ventos, ainda que os ventos se abalem contra a casa está firmada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Só que, se as pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas, e não olhando para a cruz, no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento de deserto, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente parar de olhar para Cristo. E é interessante que o autor aos Hebreus ele cita esse exemplo, como foram os nossos antepassados no deserto. Passaram ali 40 anos murmurando, resmungando e desobedecendo a Deus, e eles não entraram para o descanso, que era a terra de Canaã,
por causa da incredulidade. E a incredulidade, gente, não se trata apenas de você não falar eu não creio. A incredulidade não se trata apenas de dizer eu não acredito que Deus ele vai me ajudar. A incredulidade é você viver as experiências, é você desfrutar dos milagres, é você desfrutar das bênçãos, é você desfrutar dos sinais de Deus e ainda assim você desacreditar das promessas de Deus. Incredulidade é você desfrutar de todas as providências divinas, mas no momento mais difícil, você duvidar daquilo que ele já havia dito, daquilo que ele já havia prometido e daquilo que ele já havia falado. Então o autor aos Hebreus agora ele tem esse temor. E ele não só tem esse temor, mas ele quer que os hebreus tenham também. Olha, temamos, portanto, boa noite, Hernandes. Temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele dá esse exemplo dos nossos antepassados que morreram no deserto, dizendo assim, olha, do mesmo jeito que eles abandonaram a fé, do mesmo jeito que eles apostataram, isso pode acontecer com vocês. Fiquem ligados, fiquem espertos, se agarrem naquilo que vocês ouviram, fiquem atentos, não sejam negligentes, sejam diligentes, estejam constantemente meditando na palavra de Deus. Gente, a incredulidade, ela traz insegurança. A incredulidade, ela traz medo. A incredulidade, ela nos afasta de Deus. A incredulidade traz a desobediência. A incredulidade traz o pecado. A incredulidade traz o tentar a Deus. Porque se eu não acredito naquilo que Deus falou para mim, automaticamente eu vou começar a tomar as minhas decisões de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho e não mais de acordo com a vontade de Deus. Então, a incredulidade, os frutos da incredulidade é a desobediência. Os frutos da incredulidade é tentar a Deus, provocar a Deus. Os frutos da incredulidade é você pecar contra Deus. E o autor ele vai falar do descanso. Aqui no capítulo 4 ele fala de um descanso. E é lindo a gente ver aqui a palavra de Deus, ela é capítulo 4 da carta aos Hebreus. Murmuração também. Paz, irmão Wagner, paz do Senhor. Gente, é lindo a gente ler e meditar na palavra de Deus, porque é como se ela tivesse sido escrita hoje. Vai esquecer tudo. É como se ela tivesse sido escrita agora. É como se ela fosse mais atual do que o jornal que ainda vai ser editado amanhã. Por quê? Porque não tem nada que a gente veja na palavra de Deus, ainda que a gente olhe todo o contexto e perceba que era para aquela cultura, que quando o autor estava escrevendo, ele estava olhando para aquela cultura, ele estava olhando para aquela situação, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele usa bastante a cultura a qual ele escrevia. Quando ele escreve aos Filipenses, ele usa a cultura de Filipos. Quando ele escreve aos Gálatas, ele usa a cultura da Galácia. Então a gente vê que o autor, quando ele escrevia uma carta, ele estava destinando a carta para aquele povo, para aquelas pessoas, porque ele não sabia que o propósito de Deus era muito maior do que aquele que estava no coração dele. Mas ainda que tenha todo esse contexto histórico, que é muito importante a gente saber, que é muito importante a gente estar por dentro, contexto histórico, contexto cultural, a gente percebe que a palavra de Deus é como se ela tivesse sido escrita hoje. Porque do mesmo jeito que ela serviu há 1500, há 1800 anos atrás,
ela serve para nós no dia de hoje. Ela é tão viva, ela é tão eficaz. Aleluia. Há 2000 anos atrás, quanto ela é hoje. Ela não muda, ela é imutável e ela é viva. A gente vai ver isso nesse mesmo capítulo. O quão a palavra de Deus ela é poderosa. E quando o autor, no capítulo 4, ele está falando sobre descanso, a gente está vivendo num contexto hoje onde as doenças psicossomáticas têm tomado demais a consciência das pessoas. E muitas vezes, não é, na maioria das vezes, eu diria 99,9% das vezes, não é demônio, não. Não é Satanás, não. É uma doença. Mas isso vem, isso é decorrente das tribulações, isso é decorrente das dificuldades que as pessoas estão enfrentando nos dias de hoje e principalmente da ausência de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que em Deus nós temos um descanso. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem uma doença dessa, ela esteja totalmente longe de Deus, ela esteja afastada de Deus, porque a gente vê pessoas que creem em Deus, que confiam em Deus, mas passando por uma situação dessa, porque realmente é doença. Mas sabe o que eu acho incrível? Que a palavra de Deus, ela cura doença. Ela cura doença. A palavra de Deus, ela expulsa demônio. A palavra de Deus, ela cura doença, ela cura enfermidade. A palavra de Deus, ela ressuscita mortos. Então a palavra de Deus não é só para aqueles que estão endemoniados, ou a palavra de Deus não é só para aqueles que estão longe da presença de Deus. A palavra de Deus, ela é para todos. A palavra de Deus, ela é para absolutamente todos. Independente se a situação é espiritual, se a situação é física, se a situação é emocional, se a situação é espiritual, para todas as situações, Deus tem uma resposta. A palavra de Deus, ela vem de encontro com cada situação. E deixa eu falar para vocês, tem um descanso para nossa alma. O autor começa a falar a respeito de descanso. E eu falei na última live que nós temos 2 descansos. E eu não expliquei, não deu tempo de eu explicar muito bem acerca desses 2 descansos. A Bíblia vai falar do primeiro descanso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. É o descanso de Deus. Esse descanso de Deus não é de alguém que está fadigado. Não é de alguém que precisa recuperar as suas energias. Não é de alguém que está cansado e precisa parar um pouco para continuar o trabalho depois. Esse descanso de Deus revela, na verdade, que tudo aquilo que precisava ser feito, Ele fez. Que tudo aquilo que tudo aquilo que tinha que ser trazido à existência, Deus trouxe. Deus não descansa de suas fadigas, porque Ele não se cansa. Deus não descansa para repor as suas energias, porque Deus não perde energia. Deus, Ele descansa porque tudo aquilo que Ele tinha que fazer, tudo aquilo que Ele tinha que criar, tudo aquilo que Ele tinha que trazer à existência, Ele trouxe, Ele fez, está pronto, está feito. A Bíblia diz que no 6º dia, Deus olhou, viu tudo que Ele fez, tudo que Ele formara, tudo que Ele criara, e viu Deus que isso era muito bom. No primeiro dia a Bíblia vai dizer que Deus viu que era bom, no segundo Deus viu que era bom, no terceiro Deus viu que era bom, no quarto Deus viu que era bom, no quinto Deus viu que era bom, porém no 6º dia Deus viu que era muito bom. Sabe por quê? Porque só é muito bom quando Deus conclui, só é muito bom quando Deus termina. O que Deus fez no primeiro dia era bom, o que Deus fez no segundo, no terceiro, no quarto, quinto dia era bom, só que no 6º dia era muito bom porque Ele concluiu a sua obra. Porque Ele trouxe à existência todas as coisas. E agora que Deus fez tudo o que Ele tinha para fazer, Ele descansa das suas obras. Deus não para. Jesus, Ele vai dizer lá em João capítulo 17,
O meu pai, não, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. O meu pai trabalha até hoje. O salmista vai dizer assim: até hoje não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele confia. O salmista vai dizer assim: o Deus de Israel não dormirá e nem tosquenejará. Ele não dormita, o guarda de Israel não dorme. Ou seja, Deus, ele não para de trabalhar, ele não deixa um segundo de olhar para mim, para você. Ele não é ausente, ele é presente, ele é onipresente. Ele não se esquece da gente nem um minuto sequer. Deus, ele não distrai. Sabe quando você coloca alguma coisa no fogo, coloca um arroz no fogo e qualquer coisinha assim, ó, você esquece, poxa, queimou. O café ferveu, o arroz queimou, e você esquece de coisas simples, coisas pequenas, coisas que estavam ali, ó, você estava dando a maior atenção e de repente você esqueceu. Isso acontece demais com a gente. Isso acontece muito com a gente. Mas não acontece com Deus, gente. Não acontece com Deus. Deus não esquece de você. Deus não se distrai. Deus, ele tá comigo e tá com você 24 horas do nosso dia. Deus não esquece, Deus não distrai, Deus está o tempo todo olhando para nós. Então, o primeiro descanso que a Bíblia vai falar é o descanso das obras de Deus. Deus descansou das suas obras porque ele já havia feito, formado e criado todas as coisas. O controle de Deus não cai nem quebra. O segundo descanso que a Bíblia vai se referir é quando Deus ele vai trazer como lei. Porque ainda que já houvesse o sétimo dia desde Gênesis, ainda não tinha sido estabelecido como lei. O sétimo dia, a santificação do sétimo dia só vai ser estabelecido como lei em Moisés. A partir de Moisés, agora o sétimo dia vai ser estabelecido como lei, como um dia de descanso. Quando o povo entra em Canaã, na terra prometida, aí Deus vai dizer assim, ó, agora vocês vão trabalhar, vocês vão... Porque antes caía pão do céu todos os dias, né? Deus vai dizer, não, vocês vão trabalhar, vocês vão arar a terra, é tudo de vocês. É tudo de vocês. Vocês conquistam a terra, vocês vão trabalhar, vocês vão plantar, vocês vão colher, porém o sétimo dia é para descanso. E também, o sétimo dia nós lemos em Êxodo 23, versículo 10 ao 12, que o sétimo dia e o sétimo ano era para que as pessoas descansassem das suas próprias obras, ou seja, hoje eu não vou trabalhar para mim, hoje eu não vou trabalhar para a Aline, hoje eu vou olhar para o meu próximo. Hoje eu vou me atentar à dificuldade do meu próximo. Hoje eu vou me atentar à necessidade do meu semelhante. Então, ele não remenda. Pão do céu, Aline, que nem você está colocando aí agora, caiu do céu pão vivo. Chave Gálatas. O propósito, então, um dos propósitos também do sábado, da santificação ao sábado, é você lembrar de olhar para o próximo. Eu vou ler esse texto só para não... De repente alguém não estava aqui na última live. Êxodo capítulo 23, versículo 10 ao 12. Está escrito assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos. Porém, no 7º ano deixarás descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. Esses pobres, eles iam trabalhar, mas eles iam trabalhar
para o seu sustento, porque aqueles que trabalhavam para si agora deixaram aquele dia, aquele ano para esses que necessitavam. E do sobejo comam os animais do campo. Assim fará com a tua vinha e com a tua oliva. 6 dias fará a tua obra, mas ao 7º dia descansará, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então, o 7º dia era assim, basicamente era para eles descansarem e santificarem o 7º dia e olhar para o próximo. Então, o 7º dia era para olhar para o próximo. É por isso que eu falei aqui que falei na última live que Jesus ele não quebrou o sábado. Ele não quebrou lei nenhuma. O sentido da lei é o amor. E se o sentido da lei era se santificar e o sentido da lei era olhar para o próximo, Jesus fez isso. Jesus fez isso todo o tempo, inclusive aos sábados. No sábado, Jesus vai até o tanque de Betesda e ele vai curar um coxo. No sábado, Jesus ele vai curar um homem que tinha uma mão mirrada. No sábado, Jesus ele vai ajudar e curar as pessoas. Então, o propósito do sábado foi... Na verdade, os homens tornaram o sábado como um ritual. Os homens, os fariseus, os doutores e mestres da lei, eles tornaram o sábado como um ritual. Eles fizeram do sábado apenas um rito. Agora nós cumprimos o sábado, nós cumprimos o nosso ritual e tá tudo certo, Deus nos aceita assim. Só que eles esqueceram o sentido do sábado. E o sentido do sábado era o descanso e olhar para o próximo. Só que a gente vê isso em Jesus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, ele está dizendo assim, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele não quebrou a lei. Ele não quebrou a lei. Ele não quebrou a lei, ele cumpriu. Ele deu sentido. E qual é o sentido do sábado? Era o descanso e ajudar o próximo. Só que se nós estamos em Cristo, nós entramos, nós não vamos entrar, nós entramos no descanso. Ele disse assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe aonde que você encontra descanso? Não é no sábado, não é no domingo. Você não encontra descanso na terça-feira. Você não encontra descanso só no dia de culto. Você não encontra descanso só no dia de live. Você não encontra descanso em um determinado dia. Você encontra descanso em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Nazareno. É nessa pessoa que você encontra descanso. Quando você encontra Cristo, você entra no descanso. Aleluia! E o autor aos Hebreus ele está dizendo assim, olha, mas tem outro descanso. Esse outro descanso é diferente do que Josué ele apresentou para as pessoas. Por quê? Porque ele preenche as nossas carências. Por quê? Gente, olha só, vamos lá. A promessa era eles entrarem na Terra Prometida. Quando eles entrarem na Terra Prometida... Quando eles entrassem na Terra Prometida e entrassem em Canaã, eles iriam descansar agora de suas obras. Pronto, herdamos a promessa, aqui estamos nós. Só que eles iam precisar conquistar as terras, eles iam precisar lutar, e eles lutaram, teve luta lá. Para entrar em Canaã, na verdade, eles já tiveram que passar pelo primeiro obstáculo, que era a cidade de Jericó. Depois teve a cidade de Ai, depois teve várias outras cidades, e eles tiveram que lutar, eles tiveram que trabalhar, eles ainda tinham fadigas, eles ainda tinham aflições. Então, esse descanso
que eles tiveram ainda não era o descanso que Davi se referia. Olha só, no versículo 7 está escrito assim, olha, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Desde que entrou o pecado no homem, desde que o homem caiu, desde a queda, lá em Gênesis, o homem aguarda um descanso. O homem espera um descanso. E se a gente for olhar tanto o descanso de Gênesis 2, versículo 2, quanto o descanso de Êxodo 23, quanto o descanso de Êxodo 20, todos eles, quanto o descanso de Canaã, todos eles, na verdade, apontavam para Cristo. Todos estes descansos que está no Antigo Testamento são uma sombra. O autor aos Hebreus, ele vai dizer que tudo aquilo que servia como preceito, tudo aquilo que servia como parâmetro, como lei, como mandamento no Antigo Testamento apontava para Jesus. Oi, Nicole, sua linda, seja bem-vinda. Não é Nicole, gente. Não, eu sempre erro teu nome, né? Eu sei, me perdoa. Um dia eu vou acertar de primeira, prometo. Desculpa. Todos esses descansos apontavam para Cristo. Gente, perceba que o autor ele vai falar dos anjos, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar que Jesus é superior a Moisés. Ele vai falar do sumo sacerdote, no caso Arão, vai dizer que Jesus era superior a Arão. Ele vai sempre dizer que Jesus é superior. Ele vai falar sobre o sacrifício mais pra frente. Ele vai falar sobre o sumo sacerdote, a gente vai ver isso também. Jesus, ele é superior a tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento. E tudo aquilo era sombra. Gente, agora entenda uma coisa. O que estava no Antigo Testamento era sombra. E hoje nós vivemos a realidade. Por que voltar para a sombra? Era isso que o autor aos Hebreus estava querendo mostrar para os cristãos que estavam querendo voltar para os rudimentos da lei. Olha, vocês, tudo aquilo que estava no passado, tudo aquilo que nossos antepassados, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tudo aquilo, Josué, tudo aquilo que eles viveram no passado, era uma tipologia, era uma simbologia, era a sombra de Cristo. Só que depois da cruz, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Jesus, a gente não vive mais a sombra. Obrigada, Deus abençoe. Anderson, Deus abençoe. Depois de Cristo, gente, nós não vivemos mais a sombra. Jesus é a revelação. Nós não temos mais o véu encobrindo a revelação. Não precisamos de outra revelação. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer assim que Deus outrora falou, tendo falado aos pais pelos profetas diversas maneiras, hoje, agora, nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias é o primeiro dia, desde que Jesus foi assunto aos céus até o dia da sua volta. Então, Deus hoje nos fala através do Filho. Então, ele fala nesses últimos dias, por quê? Porque não vai ter outra revelação. Não vai ter outra forma de Deus falar. Deus não vai falar de outra maneira. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a própria revelação. Deus antes falou através de trovão. Deus antes falou através de nuvem. Deus falou antes através de sarça. Deus falou de diversas maneiras. Deus falou através dos profetas. Mas hoje ele nos fala pelo Filho. E depois disso não tem mais. Não tem outra revelação. Não vai ter outra forma de revelação. Jesus é a totalidade. É a supremacia de toda a revelação de Deus. Então, o autor está dizendo assim, nós hoje não vivemos mais a sombra. Nós vivemos uma realidade. Se nós vivemos uma realidade, por que vocês querem voltar para a sombra?
Gente, não faz sentido. Não faz sentido as pessoas quererem voltar para a sombra. Não faz sentido as pessoas quererem cobrir o seu rosto novamente com o mesmo véu que Moisés cobriu o seu rosto. Ganhei uma moedinha. Xandro, paz do Senhor, seja bem-vindo. Não faz sentido, gente, se nós vivemos a totalidade da revelação de Deus, a plenitude da revelação de Deus, se Jesus é a maior revelação, se não há outro maior, se não há outro melhor, se não há outro como o nosso Jesus, por que nós vamos voltar para a sombra? Não faz sentido. Então, o descanso é uma tipologia, é um símbolo que aponta para Cristo. Agora, o nosso descanso é Jesus Cristo. Nós não descansamos mais em um dia, nós descansamos em uma pessoa. E o outro propósito é olhar para o próximo, é olhar para o semelhante, é lembrar de ajudar o nosso próximo. E para isso a gente também não precisa de um dia específico. A gente ajuda o nosso próximo quando a gente pode, todos os dias, independente se é sábado, se é segunda, se é terça, se é domingo, independente. Obrigada, gente, pelos presentes. Mas esse ainda não é o descanso que Davi falava. Quando nós... Olha só, deixa eu... o descanso estabelecido através de Moisés ainda não era o descanso das obras. Em Levítico vai ser estabelecido o dia da expiação como um sábado de descanso. Então, como eu disse, desde Gênesis... Desde o pecado, desde a queda, o homem aguarda esse descanso. O homem aguarda, esse descanso. A humanidade aguarda esse descanso. E quando eles pensaram que esse descanso seria no dia da expiação, no caso que está lá em Levítico, esse dia que foi estabelecido, eles pensaram que era esse descanso, mas esse descanso ainda era uma sombra, esse descanso ainda era simbólico, esse descanso ainda era uma tipologia de Cristo. Aí em Deuteronômio 9:10, vai ter um outro descanso. Eu vou ler, que é muito top. Deuteronômio 9:10. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas segundo... Não, peraí. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando eles recebem as tábuas da lei, que foi dada lá para Moisés no monte, então eles acreditam que agora, através das leis, eles terão um descanso. Mas na verdade, eles não têm um descanso. Até mesmo a lei apontava para Cristo. Em Josué, quando eles entram em Canaã, eles pensam, agora vem o nosso descanso. Eles entraram na terra prometida, eles alcançaram a promessa. Eles entraram na terra que Deus disse que daria a eles por herança. Então, agora eles pensam que aquele era o descanso, mas aquele ainda não era o descanso. Ele apenas era uma simbologia, era uma tipologia que apontava para Cristo, era uma sombra. Então, esses textos, a gente vê que mostra que desde o começo, desde a queda, o homem espera um descanso. E Deus, de diversas vezes, tem dado descanso aos seus filhos. Mas o descanso, na sua totalidade, a gente só vai ter quando nós estivermos com Ele. Perceba que em Cristo nós entramos no descanso.
É por isso que ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós encontramos em Cristo um descanso. É como se nós tivéssemos entrado na Canaã terrena agora. Nós temos descanso em Cristo. Porém, aqui neste mundo, aqui nessa terra onde nós somos peregrinos, estamos de passagem, nós passaremos por aflições. Então perceba que esse descanso também não é na sua totalidade. Esse descanso também ainda não é um descanso pleno. Esse descanso pleno nós vamos ter. Olha, versículo 11. Está escrito assim, ó, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Clara, seja bem-vinda, boa noite, Deus abençoe. Pai, Senhor, Aline, Deus te abençoe, você está cheia de sabedoria. Paz, pastor, seja bem-vindo, viver é Cristo, morrer é lucro. Exatamente, boa noite, Pai, Senhor, Jesus esteja com todos, amém. Então vamos lá, gente, deixa eu explicar para vocês agora o que eu falei desde a outra live. Porque são 2 descansos. Porque o primeiro descanso é o que nós temos agora em Cristo. O primeiro descanso é esse que nós temos em Cristo. Nós temos aflições, nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, tempestades, desertos, mas nós temos Cristo. Nós descansamos em Cristo. Só que esse descanso, por nós passarmos por tudo isso, ainda não é total, não é pleno. Mas vai ter um descanso que vai ser pleno, que vai ser na sua totalidade. Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais aflições, angústia, tristeza, aonde todo choro se converterá em alegria, aonde não precisará mais da luz do sol, pois o próprio Jesus Cristo vai iluminar a tudo e a todos. Aleluia, aleluia. É esse descanso, esses 2 descansos para o cristão. O descanso agora é em Cristo, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por aflições. E o descanso na sua totalidade. Ô pai, não sei se você estava pra assistir, mas você viu que meu braço tá bom? Aleluia, aleluia. Bom, eu acho que eu consegui resumir bem o que nós lemos da outra live e consegui citar um pouquinho dos versículos que eu tinha separado aqui. É que amanhã ele vai casa, aí tá de boa. E já é meia-noite. 9h30, 10 horas. E agora, a gente continua? Continua até o 13? A hora que você acorda. Bom demais. Patrão. Ô pai, você estava me assistindo aquela hora que eu matei o cara de Efésio? O 12 e o 13 tá escrito assim, olha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oi, filha. Como que eu desconecto sua conta daqui, ó? Da onde? Como assim? Porque, ó, se eu entrar aqui, ó, na sua conta, eu entro na sua conta. É só você não entrar na minha conta, é porque o meu e-mail tá no seu celular. Você usa o meu e-mail pra alguma coisa, não usa? Sim, pro Free Fire. Então, o meu e-mail tá no seu celular, por isso que tá lá, meu coisa. Meu Deus, mas você não sabe mexer no meu celular. Não. Se você tirar o meu e-mail, não vai mais aparecer isso, porém, você não vai mais conseguir mexer nas suas coisas que tá no meu e-mail. Missionária Paz do Senhor, seja bem-vinda. Ore pela minha
Ore por mim, que continua internado e vai passar pela avaliação do neuro. Amém, irmão Jeremias. A gente ora assim, Deus ainda vai mandar mais bênção, mais pessoas para essa live. Denise, mulher do céu. Continue, tá sendo bênção. Vou continuar, gente, até o versículo 13, tá? Denise, que saudade. Porque tu foi embora. Bom, gente, vou continuar. O versículo 12 e o versículo 13 é maravilhoso. É maravilhoso porque é como eu estava falando no começo, né? A palavra de Deus, ela é viva. Ela simplesmente, ela é atual. Não é porque foi escrita há centenas de anos atrás, há séculos atrás, que ela não serve pra gente nos dias de hoje. Não foi embora não. Ufa! Que ela não serve pra gente nos dias de hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe quando a gente começa a meditar na palavra e a gente começa a ser confrontado pela própria palavra? Sabe quando a gente acha que a gente já está bom o suficiente, o bom o bastante para ser aceitável diante de Deus, e a gente começa a meditar na palavra e a gente pensa, poxa, isso aqui tem que mudar. Isso aqui eu tenho muito que melhorar, isso aqui não tá legal, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não faz parte, isso aqui, sabe? É a palavra fazendo efeito. É por isso que eu prefiro abrir mão da minha liberdade de expressão para apontar defeitos, para apontar erros, para apontar dificuldades que algumas pessoas têm em determinadas áreas da sua vida. Então eu prefiro abrir mão da minha liberdade de expressão para acusar as pessoas, para apontar as pessoas, e eu prefiro pregar a palavra. Por quê? Porque se uma pessoa está em pecado, se uma pessoa ela está em falha com Deus, se uma pessoa está em falha com um irmão, se uma pessoa está em falha com um parente, com um amigo, com um irmão em Cristo, se uma pessoa está em falha na sua vida conjugal ou na sua vida familiar, seja qual for a área que essa pessoa está em falha, sabe quem é que vai corrigir essa pessoa? Sabe quem é que vai exortar essa pessoa? E mais do que corrigir, mais do que exortar, mais do que apontar o erro, quem vai transformar essa pessoa é a palavra. Se eu começo a apontar os erros das pessoas, se eu começo a acusar as pessoas, se eu começo a julgar as pessoas, eu não trago transformação para a vida dessas pessoas. Se eu começo a apontar os pecados alheios, eu não estou fazendo nada para mudar. Agora, quando eu prego a palavra, não sou eu, mas a palavra vai corrigir, vai exortar, vai consolar, vai transformar, vai modificar, vai regenerar a vida dessa pessoa. Então, se eu sei que uma pessoa está em pecado, se eu sei que uma pessoa está em falha com Deus, se eu sei que uma pessoa precisa ser corrigida e exortada, eu faço isso dentro da palavra. Por quê? Porque a palavra é viva e é eficaz. Sabe por que muitas pessoas fogem da Bíblia, fogem de ouvir uma palavra, fogem de ouvir o que realmente está escrito? Muitas preferem coaches, muitas preferem um evangelho triunfalista, muitas preferem um evangelho de que você é o centro e Deus vai te levantar e vai te honrar e Deus vai soprar o seu nome, Deus vai mudar sua vida, vai virar o teu cativeiro. As pessoas preferem esse tipo de evangelho, esse tipo de ministração, porque esse tipo de ministração não confronta. Esse tipo de ministração não me confronta. Eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma ministração
dizendo que Deus vai fazer com que eu dê a volta por cima. Deus vai fazer com que o meu nome seja soprado nos 4 ventos, nos 4 cantos da terra. Uma ministração de que eu sou o centro. Aonde que isso vai trazer mudança para mim? Aonde que isso vai mudar minha vida? Aonde que isso vai fazer com que eu abandone o pecado? Aonde que isso vai fazer com que eu me arrependa dos meus erros? É muito melhor, ao invés de a gente pregar um evangelho coach, ao invés de a gente pregar um evangelho triunfalista, é muito melhor a gente pregar um evangelho simples e puro como ele é. Aline, minha irmã, chegou ainda porque você prega igual ao reverendo Augusto Nicodemos. Nossa! Gente do céu, eu já fui comparada com Hernando Dias Lopes e agora com Augusto Nicodemos. Eles são homens demais pra mim, gente. Eu tô em outro patamar. Eu tô em outro patamar ainda. Quem sabe daqui uns 40 anos eu chego lá. Mas glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo usando o evangelho para atacar as pessoas, para mostrar para as pessoas que elas são ruins. Eu não preciso usar o evangelho com esse propósito. O evangelho produz esse propósito, porque Jesus disse: vocês são maus. Vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Pai, Juliana, seja bem-vinda. Eu peguei, mulher. Jesus disse que do coração do homem procede os maus desígnios, o adultério, a lascívia, os enganos, as mentiras, lascívia, porfia, fornicação. Isso tudo provém do coração do homem. Eu lhe disse que você está mais próxima de Nicodemos que é verdade. É verdade esse bilhete. Tudo isso provém do coração do homem. Gente, o homem é mau. E é isso que o evangelho mostra pra mim e pra você. Você é mau e você precisa de um salvador. Você é ruim e você precisa de um salvador. Nós herdamos essa natureza de Adão. Nós herdamos isso, a gente já nasce com isso. Só que quando a gente nasce de novo, a Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. No mesmo versículo está escrito assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ao mesmo tempo que a palavra ela nos fere com uma espada de 2 gumes, né? Como diz o autor, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Não é como uma faquinha de pão que você pega e só corta, só um lado que serve. E você pega uma faca e ela serve para determinada coisa e para outra coisa ela não serve. Não, a Bíblia é uma espada de 2 gumes, ela serve para tudo. Ela serve para o pecado, ela serve para exortar, ela serve para consolar, ela serve para absolutamente tudo. O que você está precisando? Você está precisando de socorro para sua alma, você está precisando de refrigério, você está precisando de uma resposta para a sua vida, você se encontra num deserto, num beco sem saída. Como é que está a sua vida? Você está em uma vida de pecado que você acha que você não consegue sair, que você não tem força para sair, você está cada vez se aprofundando mais nos seus pecados, você está servindo a sua carne. Como é que está a sua vida? A mesma palavra que ela vai ferir como uma espada de 2 gumes, a mesma palavra que te fere é a mesma palavra que te cura, é a mesma palavra que te tira de uma vida de pecado, é a mesma palavra que te liberta da escravidão do pecado, é a mesma palavra que te faz nascer de novo, te transforma numa nova pessoa, num novo homem, numa nova mulher, a mesma pessoa que mostra pra você que você é mau, que você é ruim, que é do teu coração que procede os desígnios do homem, a lascívia, a injúria, a inveja, a porfia, a mesma palavra que mostra isso pra você, mostra que é uma saída. Mostra que há um Deus, um Pai,
poderoso, amoroso, misericordioso, que nos salva e nos liberta de tudo isso, que a gente sozinho não consegue sair. Tudo isso que a palavra mostra, que a palavra aponta, ela nos regenera, ela restaura, ela te faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia, aleluia. Vamos continuar. Algumas pessoas temem a palavra, mas é porque elas temem que suas obras sejam descobertas. Sabe quando a gente quer esconder um pecado? Sabe quando a gente quer... Já mandei 400 curtidas, obrigada, Lucas. A palavra vai no âmago do seu espírito. Sabe quando a gente quer esconder um pecado de todo mundo? Sabe aquele pecado de estimação que todo mundo tem? Sabe aquele pecado que a gente todo dia tá ali... Gente, eu não sou diferente de ninguém não, viu? Eu sou de carne e osso. Eu sofro tentações, tem dia que eu paro e penso, meu Deus, me ajuda para minha carne não vencer. Sabe aquele pecado que você tem que fazer o possível para nem sequer pensar nele, porque se você pensa demais, você sabe que você não vai aguentar, que você não vai resistir. Então, você precisa estar constantemente meditando na palavra, você precisa estar constantemente em conexão com o Espírito Santo de Deus, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho não dá. Sozinho a gente não vence nada. Nada. Sabe por que Jesus venceu todas as aflições? Não é porque era Deus, não. Porque a Bíblia diz que mesmo sendo em forma de Deus, ele se fez homem, esvaziou de toda a sua carne. Mesmo sendo em forma de Deus, ele assumiu a forma de homem. Então esse mesmo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, assumiu a forma de homem, ele venceu as tentações porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele disse assim, olha, para os seus discípulos, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, há alguns pecados que a gente esconde, alguns pecados que a gente joga para debaixo do tapete, que a gente não conta para ninguém. Há alguns pecados que a gente tem vergonha, a gente não tem coragem de assumir, a gente não tem coragem de contar para ninguém. E até diante da presença de Deus a gente tem vergonha de contar para Ele, Senhor, me perdoa porque eu fiz assim, assim, assim. A gente só tem coragem de pôr o joelho no chão e falar assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas coragem de falar para Deus, eu falei de novo, eu caí na pornografia, eu menti. Senhor, me perdoa porque eu falei mal do meu irmão. Senhor, me perdoa porque eu tive inveja. Dificilmente a gente põe o joelho no chão e fala assim com Deus. A gente só fala assim, Senhor, perdoa. Né? Quem é que fala assim, Senhor, hoje eu vi um vídeo que eu não deveria ver. Senhor, hoje eu falei mal da pessoa, eu falei mal assim, 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 assim. O Senhor me perdoa. Senhor, hoje eu estava conversando com fulano e eu menti para fulano. A gente não faz isso, gente. Muito difícil a gente fazer isso. Na maioria das vezes, não estou dizendo que a gente nunca faz, mas na maioria das vezes a gente tem vergonha de falar até com Deus a respeito das nossas próprias fraquezas. A despeito de tudo aquilo que a gente faz e que a gente tem vergonha, conhecendo a palavra, a gente fica constrangido diante de Deus de assumir, mesmo sabendo que Ele sabe, de assumir para Ele tudo aquilo que a gente fez. Só que a Bíblia está me dizendo que Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ainda que você não tenha coragem de falar, Ele sabe. Ainda que você esconda um pecado de tudo e de todos, do seu pastor, da sua amiga, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, ainda que você esconda o pecado da Armanda, o ciclo de oração, Deus sabe. Deus está vendo. O salmista vai dizer assim, ó, que não há um lugar que ele não vá. Se ele for no mais profundo, no lugar mais profundo, Deus está lá.
Se ele for no lugar mais alto, Deus está lá. Não tem como fugir, não tem como se escapar, não tem como escapar, não tem como se esconder da presença de Deus. Depois do pecado, Adão e Eva se esconderam justamente por vergonha. É verdade. Mas sabe o que é lindo, gente? Olha, meu Deus do céu. Gente, que pai é esse? Olha que é lindo. Mesmo a gente muitas vezes quando a gente é confrontado pela palavra, a gente é confrontado por aquilo que está escrito e a gente olha para dentro da gente, a gente vê que a gente não merece, a gente vê que realmente a gente é mal, que por mais que a gente tente acertar, a gente erre, o bem que a gente quer fazer, sabe? Você acorda e você planeja o bem. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, eu não vou pensar mal, eu não vou falar mal de fulano, se fulano me provocar, eu não vou cair na tentação, e a gente planeja, chega no final do dia, o bem que a gente queria fazer, a gente não fez, mas o mal que você nem sequer planejou, você acabou fazendo. Sabe, você planejou falar bem e você falou mal. Você planejou não mentir, aí alguém te ligou e era cobrança, você falou, não, eu não conheço a Aline. Aline não, esse número não é da Aline. Aí você planeja não mentir e você acaba mentindo. Você planeja não falhar e você acaba falhando. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus, ele sabe, Deus, ele vê, ele viu e sabe. Deus, ele sabe, ele vê, ele contempla, ele sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa alma. Antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já conhece cada uma. E esse mesmo Deus, que é poderoso, que é santo, soberano, esse mesmo Deus, ele escolhe te perdoar. Ele não escolhe passar a mão na sua cabeça. Porque quando nós meditamos na palavra, a palavra diz assim, ó, você está errado, mas eu vou te corrigir, eu vou te consertar. Você está errado, mas eu tenho remédio. Você está errado, mas eu tenho a solução. Você está errado, mas eu quero te colocar no caminho correto, eu te conduzo para o caminho correto. Essa palavra de Deus, essa mesma palavra que te mostra que você está errado, te traz para o caminho certo. E às vezes, olha o que aconteceu com Naamã, que interessante. Naamã, ele tinha uma lepra. Detalhe, gente, que ninguém sabia da lepra de Naamã. Provavelmente não. Quem sabia da lepra de Naamã eram as pessoas que estavam dentro da sua casa. Por que eu falo que ninguém sabia da lepra de Naamã? Porque Naamã era um homem de guerra. Ele era um líder de guerra. Ele era um líder do seu exército. E a Bíblia diz que Deus, por diversas vezes, deu vitória a Síria através de Naamã. Naamã não era um homem cheio de Deus, mas era usado por Deus. Foi usado por Deus. E esse mesmo Naamã tinha uma lepra. E só as pessoas que estavam dentro da sua casa via. Porque ele era um homem de guerra, um chefe de guerra, um líder. E naquela época, lepra não tinha cura. Então, se uma pessoa, o primeiro sinal de lepra, ela tinha que ser excluída. E eu não falo isso só para os hebreus. Lepra para todas as pessoas no mundo não tinha cura. Então, se aquele homem tinha lepra, se aquele homem tinha uma doença contagiosa, ele não podia estar próximo de ninguém, ele não podia estar perto de ninguém, ele não podia ser chefe de um exército. Então, só quem sabia da lepra de Naamã era ele e as pessoas que estavam dentro da sua casa. As pessoas de fora não sabiam que Naamã tinha lepra. Mas Deus sabia. Deus sabia. E a menina que estava lá como escrava dentro da casa de Naamã, ela vai dizer assim, se o meu Senhor estivesse em Israel, lá tem um profeta de Deus. E certamente ele seria restaurado da sua lepra. Naamã pede cartas ao rei, ele vai ao rei de Israel, o rei de Israel rasga suas vestes, e aí o profeta Eliseu vai dizer assim, manda ele vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Naamã, ele vai até a casa do profeta, e o profeta vai dar uma ordem para ele. Qual era a ordem? Ir até o Rio Jordão e se lavar por 7 vezes. E ele vai se indignar.
Não são, por acaso, os rios de Abana e Farfar melhor do que os rios de Jordão, esse rio Jordão? Quem que ele pensa que eu sou? Naamã estava com dinheiro, ele foi com ouro, foi com prata, levou bens, levou presentes para o profeta. E ele mesmo vai dizer, eu pensei que ele ia vir aqui, ia pôr a sua mão em mim e orar para o seu Deus, né? Porque não era Deus dele, era Deus de Eliseu. Oraria ao seu Deus e me restauraria da minha lepra. Só que o profeta deu uma ordem. Naamã, ele tinha duas opções naquele dia. A primeira era obedecer. A segunda era voltar para casa com lepra. Duas opções, ou obedece ou continua leproso. Naamã decidiu obedecer. E ele foi restaurado da sua lepra. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que aponta, que mostra, que revela. Porque se ninguém sabia que Naamã tinha lepra, a não ser os que estavam dentro da sua casa, agora Naamã na frente do Rio Jordão se despindo, todo mundo estava vendo que Naamã tinha lepra. O mesmo Deus que expôs a lepra de Naamã, curou Naamã. Sarou as feridas de Naamã, de tal forma que ao 7º mergulho a Bíblia diz que a sua pele foi restaurada e era a pele como de uma criança, como de um menino. Aleluia! O mesmo Deus que revela a tua fraqueza é o mesmo Deus que te dá força para vencê-la. Não foi o que Jesus fez com o cego de nascença? E indo eles, viram um cego de nascença. Eles perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus vai dizer, nem este e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Convém que eu faça as obras enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo e untou os olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E foi, se lavou e voltou vendo. Só que, quando no caminho, da onde ele estava, até o tanque de Siloé, ele estava com lama nos seus olhos. Sabe o que é isso? Exposição. Jesus colocou lodo nos seus olhos, untou os seus olhos com lodo. Aonde ele passava, as pessoas viam que a sua deficiência era nos seus olhos, porque estava sujo. O mesmo Jesus que agora está revelando a deficiência daquele homem, é o mesmo Jesus que dá visão àquele cego. E ele vai dizer, né? Quando ele está diante dos fariseus, ele vai dizer assim, olha, desde que houve mundo, desde o começo, desde sempre, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que um homem cego de nascença passou a ver. Então o mesmo Jesus que untou os olhos daquele cego, que expôs aquele cego, é o mesmo Jesus que cura, que dá vista, que se apresenta para aquele homem. É isso que a palavra faz. Ela aponta para o meu e para o teu pecado. A palavra de Deus, ela revela o meu e o teu pecado. A palavra de Deus, ela revela a minha e a tua fraqueza. A palavra de Deus, ela revela que nós somos pó, miseráveis, cegos e nus. Mas essa mesma palavra, aleluia, Jesus disse assim, ó, vinde a mim e comprai, aleluia, água de graça. Vinde a mim, aleluia, de graça, de graça. O mesmo Jesus, o mesmo Deus, a mesma palavra que revela a nossa nudez, a mesma palavra que revela a nossa fraqueza, é a mesma palavra que nos cobre das nossas vergonhas. E não é que ele passa a mão na nossa cabeça, dizendo, ó, você errou, você falhou, tá certo. Não, ele corrige e te faz uma pessoa muito melhor. Te transforma.
te regenera, te muda. Esse é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 13, meu Deus do céu, no versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas, gente, todas as coisas. Como eu disse, não tem como a gente se esconder de Deus. Não tem, não tem. Vai para Nínive, vai para a boca do peixe, vai para onde tu quiser. Deus está lá. Deus está lá. Eu vou ler um salmo aqui para encerrar. Se eu não me engano, é o 139. Eu acho que é. Eu acho que não é assim. É o 139. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo é maravilhoso. Eu vou... Que livro hoje? Nós estamos em Hebreus, agora eu vou ler o Salmo 139. Está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já as conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Gente, como que a gente pode escapar? Como que a gente pode fugir da presença de um Deus que nos formou? Como? Como? Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Toma, ó Deus, destes cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Uau! Uau! Como não amar um Deus assim? Como?
Glória a Deus. Aleluia. Como não amar um Deus assim, gente? Aqui, ó, já quebrei. Amanhã a gente termina. Esses 14, 15 e 16. Esses 3 últimos versículos são curtos, mas são muito maravilhosos. Muito maravilhosos. A gente tem muito o que dizer sobre eles. Então vai ficar para amanhã. Eu estou rouquinha. Aleluia. O reino de Deus está dentro de você e ao teu redor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo hoje. Uau, muito forte. Muito forte. Meu Deus do céu. Senhor. Meu coração tá disparado. Muito, sério. Vamos embora, gente. Eu vou orar e a gente vai encerrar, tá? Deus abençoe sua vida. Amém. Vocês também. Vocês todos. Amanhã que dia? Sexta-feira, né? Amanhã nós estaremos aqui, com a permissão de Deus. Vou até beber água. Mas já, agora que tava ficando bom. Gente, tem 60 pessoas na live. A gente tava conversando, e geralmente as pessoas que estão aqui na rolagem são sempre as mesmas pessoas. Mas tem cerca de 40 pessoas que nem sequer se manifestam aqui na rolagem, estão aqui sempre. Vocês que estão aqui sempre, que não se manifestam na rolagem, saibam que vocês são muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É muito importante vocês aqui. Eu me sinto muito feliz de saber que vocês estão aqui, mesmo que vocês estão só ouvindo. É muito bom. Eu vou orar. Meu Deus, gente, que maravilhoso. Senhor, nosso Deus e Pai, como te agradecer, Senhor? Como agradecer, meu Pai? Por tamanho amor, misericórdia, graça, perdão. Obrigada. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada pela tua presença, meu Pai. Obrigada por essa alegria que toma, que enche os nossos corações e a nossa vida, Senhor. Nesse mundo tão difícil, meu Pai, são tantas aflições, são tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas pedras pelo caminho, tantos obstáculos pelo caminho e a gente é feliz. A gente é feliz, a gente encontra ânimo no Senhor, meu Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, eu só tenho que te agradecer, Pai. Eu não tenho palavras, Senhor. Eu não quero aqui ficar procurando palavras bonitas, nem para impressionar o Senhor, nem para impressionar quem está ouvindo. Eu só quero te agradecer. Eu só quero te agradecer e dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós dependemos da tua palavra, o quanto nós dependemos do teu Espírito, o quanto nós dependemos de ti, Senhor. Somos totalmente, absolutamente dependentes de ti, meu Pai. Segura firme nas nossas mãos, nos guarda. E que tudo aquilo que nós estamos meditando aqui, Senhor,
esteja constantemente no nosso agir e pensar 24 horas por dia. Obrigada. Obrigada, obrigada, Pai. Obrigada. Amém. Ai, meu Deus. Que lindo, meu Deus. Que palavra. Como não amar essa palavra, gente? Meu Deus. Alcança o coração, a vida dessas pessoas que ainda não entendem que a tua palavra é viva e é eficaz. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos descansar amanhã. Se Deus permitir, nós estaremos aqui. Deixa eu ver o que vocês falaram. Isabela Gomes. Isabela, sua linda. Isabela, sua linda. O descanso que você precisa está em Cristo. Se você puder, volte amanhã, viu? O descanso que a gente precisa está em Cristo, na sua palavra, no seu agir. Se você precisar da gente, a gente está aqui e depois eu vou estar orando por vocês, viu? Pode ter certeza que eu apresento vocês todos em oração, mesmo que eu não apresente aqui na live para vocês verem, mas quem precisa ver, vê, tá bom? Eu choro muito ao lembrar de como ele trabalha na minha vida. Daniela, glória a Deus. Como doce e suave é o seu amor, Espírito Santo. Dani, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Aline, princesa de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, sabe uma coisa que é muito linda? Uma coisa que é muito linda. Que quanto mais a gente conhece o amor de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão, não tem como a gente sair, pronto, agora eu sei que Deus me ama incondicionalmente, eu vou fazer o que eu quero. Quanto mais a gente conhece esse amor, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente quer servir, quer obedecer, sabe, com alegria, com tanta leveza no coração. Isso é bom demais. Eu não sirvo, eu não obedeço mais a Deus com medo de repreensão, com medo do inferno, com medo do castigo. Não, eu sirvo porque Ele já me livrou do inferno, Ele já me livrou do castigo e eu sou grata por tudo. Emily, Deus abençoe sua vida. Já tô indo, tá bom? Sua linda. Gente, até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Agora eu fui. Sério, verdade. É verdade esse bilhete. Tchau.